TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos falar do IPCA de abril. Primeiro, um destaque amplo e mais objetivo. O que mais chamou a atenção de cada um de vocês? Com quem eu começo? Vamos lá, qual que é o sinal? Fabrício Silvestre. Bom dia, gente. Bom dia, Mari. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, acho que a gente tinha uma projeção menor do que o consenso, então a gente errou mais. Mas Qual que era a projeção? A projeção nossa era 0,52%. O consenso era 0,55 e veio 0,61. Isso. O que surpreendeu em relação à nossa projeção? Primeiro, a alimentação no domicílio. Eu acho que a alimentação no domicílio a gente vinha observando uma queda, inclusive queda nos preços, e nas leituras assim, de mais alta frequência ele não vinha indicando que teria uma aceleração tão grande, e teve, né? A gente estava com uma projeção aí de 0,40%, veio 0,72% na alimentação no domicílio. E pensando nisso, isso já explica, acho que grande parte aí do erro. Adicionalmente, a gente teve a aprovação de reajuste de preço de medicamentos, que também ajudou a puxar um pouquinho. Isso puxou bem, né? Em especial ali, esse grupo está dentro dos bens industriais, então ajuda a puxar esse componente. E aí dentro dos serviços a gente tem uma coisa que também é bem difícil de projetar, que é o preço de passagens aéreas. A gente teve uma alta aí de quase 12% nos preços de passagens aéreas e ajuda a explicar o erro aí no setor de serviços. Mas isso muda a nossa visão para o IPCA? Não, a priori não. A gente tem uma difusão um pouquinho maior nesse mês por conta desses fatores que na minha visão, eles não vão se consolidar para os próximos meses, não ainda. E, além disso, a gente tem preço de gasolina, né? O preço de gasolina ele vem negativo nessa leitura e ele ainda não capturou a queda esperada aí para o preço da Petrobras. Eu ia perguntar justamente sobre a difusão, porque chamou a nossa atenção. Saiu de 59 para 60 e cacetado, ou seja, há um alastramento maior do fenômeno inflacionário. A despeito disso, a tendência geral para o IPCA, na visão de vocês, segue baixista. Segue baixista. Eu acho que não muda de forma sensível o nosso cenário. Eu acho que nos últimos meses a gente tem visto a difusão flutuando nesse intervalo de 0,50 alto para 0,65, 0,66, mas a tendência de melhora. Então, para os próximos meses a gente acredita que isso vai continuar e é importante lembrar que a política monetária está assim, severamente contracionista e isso deve se fazer ver nos preços. Além disso, olhando tanto para a nossa balança comercial, tanto para o carry trade, o câmbio tende a ajudar nesse cenário, possibilitando uma melhora nessa composição de inflação relacionada a bens, que melhora para a gente os tais dos tradables, né? Perfeito, Fabrício. Uma primeira visão bem interessante. Deixa eu colocar a Mari na roda, sob a luz de outras evidências que também vêm do TC Matrix, que vocês ajudam a construir. Nós repercutimos aqui o índice de difusão no IPCA de abril, que saiu de 59,95, foi a 66,05. A evidência é ruim. Há um alastramento maior da pressão inflacionária, mesmo que, a despeito disso, a visão seja baixista no entendimento de Fabrício e de Mari. Aí nós temos outras evidências que vão servir de gancho para eu te fazer essa pergunta, Mari. O índice de serviços, que tem sido o índice em cima do qual Roberto Campos Neto tem flagrado um fenômeno de inflação por demanda e não por oferta, segue acelerando. Saiu de 0,25% em março, foi a 0,52% em abril. E aí outra evidência que também vai fazer coro e eco ao racional de RCN. A média dos núcleos do IPCA saiu de 0,38% e avançou a 0,56%. Então, em teoria, isso aumenta a solidez da argumentação do RCN de que tem preocupação sim. Agora, por outro lado, eu usei essa metáfora, a diferença entre remédio e veneno é dose. E quando você olha para uma inflação acumulada de 12 meses em 4,18% e uma Selic em quase 14%, eu respeito o direito que o investidor tem de olhar e falar, opa, tá difícil, hein? Tá muito forte isso. Precisa de uma dosagem dessa? Como a gente concilia essas duas verdades? Bom dia. Bom dia. Ótima pergunta. Nós temos aí os dados de retrovisor contra os que nós esperamos, o que é a expectativa dessa dinâmica de preços à frente. Esse dado de retrovisor, ele não alivia muito ou não nos traz muita clareza sobre o que deve vir à frente. E é isso que o Banco Central está olhando. É claro que o dado corrente ele é muito importante, mas à frente a gente ainda tem uma dinâmica ruim. Então é aquilo que nós sempre falamos. Esse acumulado em 12 meses, por mais que ele esteja em queda, ele tende a acelerar
na segunda metade do ano, para terminar o IPCA, terminar o ano lá perto dos seus 6%. Então, eu entendo que a Selic é muito alta, ela é contracionista, mas a trajetória, a dinâmica de preços, ela ainda inspira muitos cuidados, no sentido de talvez manter uma taxa de juros um pouco mais alta. E você falou bem, é uma pressão na demanda. E o que a gente tem, o que é o nó aí? Mercado de trabalho. A gente tem um mercado de trabalho ainda muito forte. Se a gente tem um mercado de trabalho forte, as pessoas têm mais renda, ou têm uma renda mais consolidada, isso não deve trazer muito arrefecimento para os preços. Exatamente. Então, o Banco Central ele está nessa saia justa. O quanto ele precisa ver um arrefecimento do mercado de trabalho ou dessa pressão na demanda para poder falar, olha, realmente essa Selic nesse patamar que está, ela já é contracionista o suficiente e ela começa a trazer essa expectativa de preços para baixo. Isso ainda não acontece, Léo. Então, o que o empresário argumenta? Que nesse nível de Selic é muito difícil dele se financiar. Pois é, e é muito difícil dele se sentir atraído a arriscar no modelo de negócio que precise garantir, no mínimo, 15, 16, 17% de retorno ao ano para compensar a tomada de risco. Aonde que ele tira isso tudo? Pois Não tira. Não tira. E quando você fala do remédio do veneno, que é a dose, até que momento o Banco Central tem que manter essa taxa de juros num patamar tão elevado que possa trazer essa inflação, essa trajetória de inflação para baixo e, ao mesmo tempo, não matar a economia. Matar a economia, a atividade, né? Então, é muito difícil. Mas ele também pode... Uma situação hipotética, ele começa a cortar os juros agora. Isso. E essa inflação, você dá um gás a mais para a atividade, ela não arrefece tanto, você tem um mercado de trabalho ainda mais forte. O risco que você corre é que os processos de preços, né, deteriore mais. Então, você acabou de listar... eu tenho lido muitas visões distintas, né? Críticas, elogios ao BC, etc e tal. Mais críticas do que elogio ao que eu tenho encontrado. Mas quando a gente abre a porta e fica só na instituição mercado, as pessoas têm preferido a prudência do que exatamente o destempero de, corta logo a Selic, vamos ser mais prudentes. Porque tem esse argumento aí de que você tem sim uma inflação de demanda, e aí não vamos discutir com a realidade. Os dados estão colocados, os serviços estão sendo mais demandados sim. Então, há sim uma inflação de demanda neste campo dos serviços, brigar contra isso é dar murro em ponta de faca. Isto é uma verdade. E aí há esse argumento de que se vier a sinalização do corte de juros, você vai incrementar ainda mais a demanda, e aí o que hoje é uma inflação tímida pode dar uma galopada. Para além, essa questão das ancoragens de expectativas que seguem acima da meta. E aí nós teremos o Conselho Monetário Nacional se reunindo em junho. Costuma ser exatamente o momento do ano em que se debate eventual revisão altista ou baixista para as metas de inflação. Ontem, em entrevista ao FRJ, o Roberto Campos Neto deixa a porta aberta para uma eventual revisão altista. Uma declaração forte, aspas fortes, em que ele diz: se quiserem revisar a meta para cima, é legítimo, é possível. Como quem diz, não sou eu que vou me opor, não é meu papel. Até porque o governo tem 2 votos, tem a Simone Tebet e o Haddad. CMN são 3 cadeiras, Simone Tebet, Fernando Haddad, RCN, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda. Qual que é a expectativa de vocês para o Conselho Monetário Nacional? Vocês acreditam que a gente possa ver sim uma revisão altista? E aí é claro que a gente está aqui na baila da imaginação e da hipótese, mas o que faz o mercado se não isso? Se houver a revisão altista dos 4% então para a meta, como isso deve ancorar o Boletim Focus daqui para frente? Porque hoje, quando você olha para 25, 24, é 4% a expectativa. Então, em teoria, se houver revisão altista para os 4% e não houver uma deterioração nas expectativas, as expectativas passam a estar dentro da meta. E o Banco Central passa a ter o alívio que ele tanto tem argumentado para poder cortar os juros. Se, no entanto, e com isso eu fecho, a gente tiver a revisão altista e ainda assim as expectativas se deteriorarem mais, indo para 4,20%, 4,5%, 5%, aí a retórica do BC tende a ser a mesma. É um festival de hipóteses aqui, mas acho que é nosso papel trazer um pouco do olhar de vocês para o ouvinte nessa direção. Quer falar um pouquinho, Fabrício? Olha, desafiadora, sabe? Mas vamos lá, eu acho que, vamos dizer, no cenário que o Banco Central não, o CMN, aprova uma mudança de meta, né? E essa mudança, eu imagino, se fosse aprovado, seria para alguma coisa em torno de 5%, até porque o histórico aí de núcleo de inflação roda nesse patamar.
Pensando nisso, eu acho que a principal consequência é as expectativas vão ancorar neste nível ou um pouco acima disso para prazos mais longos. Além disso, eu acho que teria uma mudança sensível também em outra expectativa, que é a expectativa para a taxa Selic. Por que isso? Porque se a gente pensa em taxa de juros neutra em torno de 5% e a meta é 5%, a taxa Selic de longo prazo seria algo em torno de 10%. Então, talvez esse espaço para cortar juros pensando em mudar a meta, ele de fato não se realiza. Eu estou no grupo que olha para... Não vai haver espaço para reduzir a Selic mudando a meta, apesar de que eu imagino que na melhora de outros componentes do regime de metas e também fiscal, esse espaço possa ficar maior. Então, a minha visão é que hoje a discussão de especificamente meta de inflação, levando em conta que a gente vem descumprindo a meta, não seria o melhor caminho para abrir espaço para cortar os juros. E você, Mari, tem algum complemento? Já estamos na reta final, vamos aquecer já o mercado à vista, os leilões vão começar, mas eu também queria te ouvir sobre esse mar de hipóteses que a gente elencou aqui. Também é uma saia justa. Alterar a meta de uma forma muito relevante pode trazer uma mensagem ruim. Então eu não chego na meta e eu altero a meta para poder cumpri-la. Mas talvez uma alteração da meta de uma forma mais, você pode dizer, razoável, mudando ali o horizonte de tempo, não vai ser no ano e sim alguma coisa mais móvel, talvez isso não seja entendido de forma ruim. As expectativas no primeiro momento devem continuar mais ou menos aonde estão, no sentido de que a gente não está vendo uma alteração na dinâmica de preços, mas ao longo do tempo, ao longo das semanas ou meses, você tende a ter essas expectativas mais de longo prazo se ajustando a essa meta. E como você disse, a gente passa a ter uma expectativa futura de inflação que aponta o que está dentro da meta. Isso pode trazer algum alívio para o Banco Central. Então vamos poder enxergar aí uma queda de juros, né? O início do ciclo de queda. A discussão no mercado continua. Acho que o setembro se consolidou um pouco mais, mas ainda fica ali, é agosto, é setembro. Junho está fora de cogitação. Que é a próxima, né? Que é a próxima. Agosto é possível. A probabilidade maior continua em setembro. Mas a gente vai, ao longo dessas próximas semanas, a gente vai continuar a falar entre agosto e setembro. A reunião do Conselho Monetário vai ser um divisor de águas. Mari Costa, Fabrício Silvestre, eu tenho, vez ou outra, o papel impopular de colocar fim a discussões que eu adoraria estender. Muito obrigado a vocês, um ótimo final de semana e a gente volta a conversar na próxima sexta-feira. Obrigado, Mari, obrigado, Fabrício. Obrigado, gente, até a próxima. Valeu, Mari. Bom fim de semana. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.